Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Maristela Coura. Eu sou uma discípula de Jesus e estudante de teologia, tá? E eu venho aqui trazendo aulas toda semana para vocês, porque eu tinha muita dificuldade no começo, alguns anos atrás, de achar no próprio YouTube aulas, né, dinâmicas, interativas, rápidas e que fossem pontuais, né? Ou os vídeos demoravam muito para se falar e não se falava nada, ou os vídeos eram muito rápidos e não entendia coisa nenhuma. Então aqui são vídeos pontuais para quem está iniciando ou para quem já tem aí, né, a sua jornada bíblica e quer também assistir essas aulas para fazer uma reciclagem. Nós falamos na última aula sobre a obediência de Noé, né, na construção da arca, e a aula de hoje nós vamos falar sobre a confusão das línguas. Vamos comigo então em Gênesis capítulo 11. E toda a terra com a mesma língua. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, que habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, queimando-os bem. Foi-lhe-se tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo toque nos céus. E façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que o filho dos homens edificavam, e disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e que começam a fazer agora. Não haverá restrição para tudo o que eles tentarem fazer. E aí no versículo 7 começa a confusão das línguas, do 7 ao 10. Ele diz: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor o espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome de Babel, né, a Torre de Babel. Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. E estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, e aí veio a geração de Sem. Então aqui nós percebemos que os homens queriam chegar até o céu através de uma torre, né? E Deus não permitiu que isso acontecesse. Então, o que Deus fez? O mesmo povo, ele colocou línguas diferentes para que eles não se entendessem e não continuassem construindo a torre. Para que um falasse uma coisa e o outro não entendesse e ele ficasse confuso. Foi a estratégia perfeita divina de Deus deles pararem, cessarem com essa maluquice, né? De querer chegar no céu através de uma torre. Então, essa foi a geração de Sem. Agora, Sarai e Abraão eram da mesma linhagem de Sem, né? Eles não eram irmãos nem primos, eles eram da mesma linhagem de Sem. E ali, e Sarai foi estéril e não teve filhos. E Abraão tomou a Sarai como sua esposa. E aí, Deus chama Abraão e te faz promessas, né? Porque de todo aquele povo que se fez, a descendência de Sem, Abraão era segundo o coração de Deus, né? Ele era o que mais buscava, ele era o que mais temia, ele era o que mais honrava Deus, ele era o escolhido de Deus ali naquele momento, né? Então, Deus falou para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Isso tá no 12, tá, gente? Já estou no 12. Gênesis 12, perdão. Então, sai da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei em grande nação, e abençoarei e te engrandecerei o teu nome, e tu serás bênção. E abençoarei que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma promessa que Deus faz para Abraão. E ele o respeita, o obedece e fielmente serve ao Senhor, né? Então assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, só que Deus falou para Abraão largar a parentela e ele ir embora, né? Ele com sua esposa. Porém, Abraão levou Ló, né? Levou Ló consigo, porque Abraão já tinha uma idade, então ele provavelmente deve ter pensado: eu vou levar Ló comigo, que é mais novo, mais forte, e ele levou rebanhos, levou ovelhas, e ele pensou que precisasse de ajuda. Ele não entendeu o real desejo de Deus, que era que ele fosse sem a parentela, né? Só com a sua esposa. Então, e foi com toda a sua fazenda que haviam adquirido e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e viram a terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam lá os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar
para o Senhor, e moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda. Tenda, naquela época, era uma moradia temporária, né? Muitas vezes vocês vão ver na Bíblia dizendo assim, levante a sua tenda, faça a sua tenda, estenda a sua tenda, porque tenda era um lugar de moradia, momentaneamente. Tenda é um lugar, por exemplo, acampar, né? Você coloca ali a sua tenda, você fica ali um tempo, uns dias, uma semana acampado, e aí você tira a sua tenda e vai para outro lugar. Naquela época era muito feito assim, de tendas, né? Raramente os homens de Deus, assim, os que eram escolhidos, que não tinham uma terra fixa, eles tinham tendas, a não ser que fossem os reis, né? Que eles tinham os castelos dele, ali, toda aquela nação. Mas, geralmente, quando se fala de tendas, é isso. Pega sua tenda, coloca sua tenda, tira sua tenda, porque é um lugar temporário, onde Deus vai depois destinar para ir outro lugar. Então, ali, Abraão fez a sua tenda. E aqui no 12 ainda, no versículo 10, Abraão desce ao Egito. E havia muita fome na terra, e aconteceu que chegando ele, ao entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher, olha, uma mentira. Ora bem, sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão esta sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a te guardarão em vida, né? Porque ele pensou que os egípcios iriam matar Abraão para ficar com a sua mulher, ele teve medo. E aí ele combinou com a sua esposa que ela falaria que eles são irmãos, não marido e mulher. E assim aconteceu que, mas antes disso, os descendentes dos egípcios era uma dúvida que eu também tinha muito logo no começo, são os descendentes de Cã. Lembra que Noé tinha 3 filhos? Cã, Sem e Jafé. Então, Sem é a descendência que a gente está falando aqui agora, né, que veio Abraão e veio Sarai, e Cã foi para uma outra terra como a terra do Egito, né? Então, quando Abraão foi para a terra dos egípcios, que era da linhagem de Cã, que era filho de Noé, ele teve medo que eles pegassem a sua esposa para eles e o matassem. Então, assim, a mulher de Abraão, a esposa de Abraão, foi tomada por mulher de Faraó, pois ele não sabia. E aqui no 12, 17, diz assim, feriu-se, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, porque Deus sabia o que tinha no coração de Abraão, né? Ele não quis mentir para ser uma coisa ofensiva, para ser realmente de fato uma mentira. Ele teve medo, né? Como ser humano, somos seres humanos, temos medo. E Deus conhece a semente do coração, o porquê que a pessoa mente. Você mentiu para guardar a sua vida, você mentiu, claro, uma mentira é um pecado, né? Mas naquela época, Deus conhecia o coração de Abraão e ele sabia exatamente o motivo por que Abraão falou aquilo. Mas enfim, vamos voltar à aula. Então chamou o faraó Abraão e disse, isso no 18 já, tá? Que isto que me fizeste, porque não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste que era sua irmã, dessa maneira o haverá tomado por minha mulher. Agora, pois eis aqui a tua mulher, toma e vai. E Faraó deu ordens a seus varões a seu respeito e acompanharam ele, a sua mulher e tudo que o tinha, né? Então Faraó falou para ele ir embora, Abraão ir embora com a sua mulher dali, porque Deus colocou pragas para eles, né? Então, agora aqui no 13. Então, no capítulo 13, diz que Abraão saiu com a sua esposa e com Ló daquela terra, muito ricos, né? Eles acumularam riquezas lá, até quando o faraó falou para ele ir embora com a esposa dele, ele deu alguns rebanhos para ele, deu algumas coisas para que ele fosse embora. E no 13:7 diz que Abraão e Ló se separam, eles tinham muitas riquezas, os dois. E eles começaram a brigar, né? Entre eles começaram a se desentenderem, Ló e Abraão. Os pastores dos gados de Abraão, os pastores do gado de Ló também começaram a se desentender. E no 8 disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e entre ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? E no 10 diz, e levantou Ló os seus olhos, quando Abraão falou para ele, vai para um canto que eu vou para o outro. Então Ló olhou a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como a terra do Egito, quando era de Zoar. Ou seja, quando Abraão falou para Ló, escolhe a terra que você quer ficar, que você vai para um lado, eu vou para o outro. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão deu essa oportunidade para Ló, de Ló escolher primeiro lugar. E Ló, então, olhou para Sodoma, né? E se encantou e foi pensando que teria mais vantagens
por a terra ser bem regada, ser uma terra bonita. Então, Ló foi para um lado, Abraão foi para o outro, e Abraão foi para a terra de Canaã e Ló foi para a terra de Sodoma. Mal sabia Ló que em Sodoma os varões eram maus, diz aqui no 13:13. E eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E Ló não sabia onde ele foi se meter. Ele foi pela vista, tá vendo, gente? Nem tudo que a gente vê, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que a gente vê, que a gente acha que é bom, é bom. Então, tenham cuidado com isso, né? E aqui no 14 diz o Senhor a Abraão: depois que Ló se apartou dele, levanta agora os seus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês dar-lhe a ti a sua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também poderá contar a sua semente. Abraão seria o pai, né, da terra, da humanidade. Então levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e a sua largura, porque a ti darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e botou nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então, resumindo, hoje nós estudamos o 11, o 12 e o 13. Então, Abraão ouviu as promessas que Deus fez para ele, seguiu, né, até o momento que Abraão não saiu de perto, quando Ló foi para um lado e Abraão foi para o outro, Deus parou ali de falar com Abraão, né? Quando ele mandou as pragas para o Egito, Deus mandou a praga para o Egito, ele não avisou Abraão que iria mandar. Deus silenciou com Adão até aquele momento que eles se separaram. Após a separação de Abraão e Ló, como Deus tinha mandado, ele largar sua parentela, Deus voltou a falar com Abraão e voltou a instruir ele tudo o que ele deveria fazer. Então, gente, duas coisas aqui, a obediência, né? Sempre a obediência. E a outra coisa é que nem tudo que reluz é ouro, né? Ló ficou interessado numa terra que era bonita à vista, que era bem regada, que era saudável de se viver, mas ele não sabia que lá moravam homens maus, homens de Sodoma, que lá na frente eu vou falar sobre Sodoma e Gomorra, sobre a destruição de Sodoma, e isso fica para uma próxima aula para não ficar muito estendido aqui. Tá? Então, eu desejo que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam pessoas prósperas, abundantes, que Deus se faça presente na vida de vocês todos os dias, você, da sua família, que Ele possa te instruir exatamente o caminho que você possa andar, o caminho que você possa percorrer. Tudo que é muito rápido, tudo que é muito fácil, não vale a pena, acaba e se destrói muito rápido. Então seja constante, porque Deus tem levantado pessoas nessa nação, nessa geração, para serem constantes. Deus não quer pessoas desesperadas que queiram fazer tudo ao mesmo tempo, porque pessoas assim acabam automaticamente com crise de ansiedade, ficando com uma depressão, não acaba tendo constância, acaba caindo, e Deus não quer que as pessoas que Ele tem levantado caiam. Então, se você está aqui nessa aula hoje, é porque você tem interesse em conhecer mais a Bíblia, você tem interesse em saber mais da palavra do Senhor, então tenha constância. Vamos aqui semanalmente estudar um pouquinho, edificar vocês e vocês me edificarem com a presença de vocês aqui, tá bom? Que a paz de Deus caia sobre a família de vocês, sobre a vida de vocês, que Ele cubra com o manto sagrado do Senhor toda a sua estrutura, sua casa, sua vida. Coloca todos os seus planos e projetos no altar do Senhor. Continua trabalhando, que você vai ser bem-aventurado, tá? A paz de Cristo. Um beijo grande, até a próxima aula.